Bom, uma casa, ela é o nosso segundo mundo. Nós habitamos o mundo, mas nós precisamos nos abrigar. Tá? Todo ser humano precisa de abrigo. E o abrigo que precisamos não é só um abrigo físico, que é muito importante em uma casa ser um abrigo físico, e é um abrigo físico. Tá? Mas, além disso, a casa ela é um abrigo da alma. Né? É um abrigo para o nosso desenvolvimento como pessoa. É onde se desenvolvem os nossos sentimentos, nossas emoções. E a casa precisa ser apropriada por quem habita para que tenha essa relação de afeto, né, entre os habitantes, entre o morador e aquela edificação, aquela construção, para que haja essa possibilidade de desenvolvimento físico, emocional. E não importa qual é a forma física dessa casa. Né? Isso pode ser uma casa convencional, pode ser um apartamento, pode ser um galpão, pode ser uma Kombi. Tem gente que mora em veículos que dão possibilidade, um ônibus velho estacionado, desde que a pessoa se aproprie daquele espaço e transforme aquele espaço neste ambiente de afeto, né, em que haja a possibilidade de evolução espiritual dentro daquele lugar. Né? Esta que é a característica maior da casa. Moramos em um país de grandes desigualdades sociais e isso se reflete diretamente sobre a vida doméstica, né? Sobre a habitação. Então, no Brasil nós temos populações pobres que eu fiz um levantamento, assim, grosso modo poderíamos dizer que as populações mais pobres vivem em 8 metros quadrados por pessoa. Né? Uma família de 5 pessoas moram em 40 metros quadrados. Famílias de classe média baixa moram em habitações de 16 metros quadrados por pessoa. Né? Então seria o dobro dos mais pobres. Uma classe média alta mora em 40 metros por pessoa. Uma família de 5 pessoas mora em 200 metros quadrados, classe média alta. E os mais ricos moram em 80 metros quadrados por pessoa. Uma família de 5 pessoas mora numa casa de 400 metros quadrados. Então, a gente pode dizer que é uma variação, né, nas habitações que vai de 8 a 80. Então, essa é a desigualdade refletida diretamente na habitação. Então, o que nos levou a isso justamente o Estado ser tão hipócrita, né? Ter na sua Constituição, no artigo, dizer que a moradia é um direito de todos e que o Estado deve conquistar a casa para as pessoas. E, no fundo, a gente tem um grande déficit habitacional, né? No Brasil, são 7,9 milhões de pessoas que não têm moradia. E no estado de Sergipe, são 40 mil pessoas. Então, ocupar esse prédio foi uma necessidade, né? De tirar as pessoas de condições insalubres de vida, né? Sem ter casa, sem ter água encanada, muitas casas sem energia elétrica, sem banheiro. E nesse prédio aqui, essas pessoas estão tendo condições de habitação muito melhor do que elas tinham em seus bairros. Então, nós ocupamos por uma necessidade. E também por uma questão de injustiça, né? Porque existem tantos prédios, tantas casas abandonadas no centro das capitais, das grandes cidades,
E tem tanta gente morando na rua, morando de favor e morando de aluguel. Então é uma forma radical que o MLB tem de enfrentar o sistema, organizar o povo para conquistar a sua dignidade de ter uma casa para morar. É assim, a gente pensa como eu também pensava, que era um rebanho de vagabundo, eu pensava que era um rebanho de ladrão também, mas quando eu não entendia. Quando eu passei a entender, são tudo umas pessoas trabalhador, guerreiro, que quer a luta e quer trabalhar. Então a gente entra pelo NST, vai para o INCRA, se cadastra e hoje a gente entra numa fazenda. Aí quem vai entrar naquela fazenda primeiramente? São os líderes da própria do NST mesmo, são os líderes. Para depois a gente entrar. A gente chega aqui cego. E depois a gente entra. Que é os líderes. Então, os líderes, quem é? Dirigente, tá vendo? A formação da maneira como o NST trabalha. Para depois a gente entrar, para a gente saber como é a luta. A luta é essa, altos e baixos. Bom, eu conheci o movimento, tem uns 10 anos já que eu conheci o movimento, e eu vim por intermédio de uma sobrinha minha sobrinha saiu e eu fiquei, né? E ainda hoje eu estou na luta, tá vendo? Na luta, na guerra e venci, né? 10 anos, mas eu venci com toda a dificuldade, com rancos e barrancos, mas fiquei porque eu queria terra para eu trabalhar. Com 5 anos de luta, eu resolvi vir morar dentro da área Itapuranga, Dom Pedro Teixeira. E agora eu moro, fiz meu barraco. Meu barraco eu passei 2 meses para fazer, tirar de um local para botar em outro, mas já fiz e vim embora de Aracaju, morava no município de Socorro, e vim embora para aqui e eu estou feliz com a minha luta. Tenho todo orgulho de mim mesmo, porque sou solteira, não tem quem me ajude, só me ajuda, só é Deus, viu? E os bons irmãos, que é aqueles que tiver coração de me dar uma forcinha para me ajudar. Mas vivo feliz, contente, me sinto, parece que eu estou numa casa de ouro, toda no piso, toda de reboco, mas não, é tudo de pau e plástico, teia de ternite, mas sou feliz. Graças a Deus, estou aqui contente. Uma das preocupações minha como arquiteto, como urbanista, principal sempre foi a questão da moradia. Então, eu sempre busquei pesquisar e testar novas técnicas de construir de uma forma mais acessível, para resolver uma questão que eu considero como uma das mais complicadas, né, questões sociais no Brasil para a população mais pobre, para a população mais carente, que é a falta de moradia, né? Então, essa casa aqui, por exemplo, era resultado de uma pesquisa que eu já vinha fazendo há algum tempo sobre o uso do bambu na arquitetura. Essa casa foi construída, ela tem 46 metros quadrados, ela custou na época, ela foi construída e entregue em 2007. 2007, sim, tem 13 anos. Então, ela foi resultado assim, de uma ideia que eu tive de fazer 2 protótipos, né, com esse sistema construtivo, usando o bambu, para demonstrar o quanto esse material é eficiente
e o quanto que se pode, de que formas também se pode construir uma habitação acessível, né, a quem não pode pagar uma casa de construção convencional, mostrar essa possibilidade. E essa casa custou 50% a menos do que uma construção convencional e com todas as qualidades de conforto ambiental que ela tem, né? de segurança, permanência do material. E essa casa já tem 13 anos, ela foi construída aqui no Parque da Sementeira, em parceria com a Petrobras e a Prefeitura, na época, e o Instituto Incomum, que eu estava à frente, Instituto de Desenvolvimento Comunitário Sustentável, e foi entregue à Prefeitura, ela é propriedade da Prefeitura durante esses 13 anos em que ela existe aqui no parque, e quem está fazendo uso delas atualmente é a Guarda Municipal, né? É uma demonstração de que se pode fazer uma habitação no Brasil a baixo custo, com qualidade, com dignidade, para que qualquer pessoa de qualquer classe social, com essa tecnologia, possa habitar de uma forma permanente, segura e confortável. E a técnica para a construção com bambu é uma técnica muito simples, ela não requer muito conhecimento nem grandes habilidades. Qualquer carpinteiro, quando eu trouxe o método construtivo para cá, para Aracaju, quando pesquisei, eu estive na Colômbia, na Colômbia é uma construção comum que todo mundo constrói. A autoconstrução na Colômbia é feita com bambu. Então eu fui lá ver, trouxe para cá e com 2 carpinteiros eu rapidamente transferi e passei a técnica para eles e nós construímos cada casa dessa em 50 dias. Né? A casa ficou pronta. Então a mão de obra não precisa ser tão específica e qualquer carpinteiro inteligente ele resolve essa situação. Geralmente os carpinteiros são muito inteligentes. Começou, quando eu cheguei do acampamento, tinha 170. Quando eu estava aqui durante 3 meses, depois que eu cheguei, o acampamento tinha 380 pessoas. E hoje já está, umas foram para a fazenda, ganharam as terras, e as 37 pessoas fiquemos nesse acampamento aqui, que era um acampamento. Quando a pessoa entra, a primeira vez que a pessoa entra, tira suas normas, 3 dias com 3 noites. Passar 3 dias com 3 noites, vai em casa, volta. Depois, uns vêm, outros vai. E assim para o acampamento não ficar só. É 3 dias com 3 noites. Hoje, não, hoje já passou a ser morador. Por quê? Porque a gente já passamos na luta e a gente já dividiu cada casa no seu lote. Então hoje passou para ser morador. Cuidar do seu lote, fazer sua casa e hoje a gente temos um papel como os campeões. Como a terra foi pouca, a gente tiramos pelos campeões. Então a gente já fez fotografia, a gente já pagamos advogado e já está na justiça para a gente receber a escritura do seu lote. Quando as famílias elas saem dos seus bairros para vir morar nas ocupações, nós temos uma certa dificuldade, né, de coesionar as pessoas para morar de forma coletiva, né, respeitando os espaços. Porque nos bairros não existe isso, né? Não existe essa vida coletiva, né, infelizmente. Mas dentro da ocupação a gente consegue dar esse ritmo às pessoas, né? Aqui é uma verdadeira escola, onde as pessoas aprendem a conviver coletivamente, né? Organizar tudo, todos juntos. A limpeza, a alimentação, a creche, a escola de alfabetização que nós temos, a cozinha coletiva. Então, morar numa ocupação é você estar matriculado numa grande escola, numa escola da luta, do trabalho coletivo. Eu me graduei em 2015, sou professora há um tempo já,
E a realidade dos meus colegas e a minha é não ter moradia, porque está imposto para a juventude, né, para essa nossa geração, uma pobreza extrema, né? Os salários cada dia que passa caem mais, as oportunidades de emprego também. Consequentemente, nós somos uma juventude que demoramos mais a sair da casa dos pais. A gente, para poder sobreviver, vai dividir casa, morar em república. Eu mesmo vivi em república por mais de uma década, né, desde que eu saí da casa dos meus pais. E realmente essa ocupação para mim é a minha casa. Né? Eu não tenho condições de pagar o aluguel com o salário de professora que eu recebo. E estou convivendo aqui com garis, com diaristas, com pessoas desempregadas, mesmo tendo um diploma. Porque a falta de moradia, infelizmente hoje dentro do capitalismo, ela está atingindo cada vez mais maiores camadas da sociedade, mesmo aquelas que têm um grau maior de instrução, né? Então, hoje está mais perto, eu tenho uma casa para morar, né? Se eu não tivesse essa ocupação, com certeza ia estar muito mais longe. E hoje eu sei que está muito mais perto, porque é mais fácil você conquistar uma casa pela luta do que pelo trabalho. Porque com o salário que existe hoje, é muito difícil você conquistar a casa própria. Eu nasci em Aracaju, ali na Rua de Alagoas, mas meus pais eram roceiros, então nunca me acostumei, me criei nos interior, e eu sou mais no interior do que na cidade. Que na cidade eu só quero ir de manhã e voltar de tarde. Para morar não, que já tive uma casa, já tive 2 casas na cidade, já vendi e hoje moro aqui. Alegre e satisfeita. Prefiro o interior. Por quê? Porque no interior a gente tem barriga cheia. Na cidade a gente não tem. Na cidade é tudo balança. E aqui eu tenho uma batata, aqui eu tenho um inhame, aqui eu tenho uma macaxeira, aqui eu tenho uma broba, aqui eu tenho um quiabo, aqui eu tenho um maxixe, aqui eu tenho um couve, eu tenho um alface, tenho tudo na minha vida. Só falta ter coragem. Eu tenho tudo. Estou aqui sentada no meu novo paraíso. Eu chamo aqui o novo paraíso. Afasta, pega, filma as pedras, filma as pedras. Olha a pedra, olha a pedra.